Leitura cronológica bíblica, dia 30. Números, capítulo 33, as jornadas desde o Egito até Moabe. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas segundo as suas jornadas conforme ao mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, do dia 15 do mês primeiro. No dia seguinte da Páscoa saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles a todo o primogênito, havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se em Sucote. E saíram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram para Piairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Piairote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram ao Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Elus. E partiram de Elus e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote-Ataava. E partiram de Quibrote-Ataava e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna e acamparam-se em Risa. E partiram de Risa e acamparam-se em Quilata. E partiram-se de Quilata e acamparam-se em Sefer. E partiram do monte de Sefer e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. E partiram de Taate e acamparam-se em Tera. E partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or-Agigdade. E partiram de Or-Agigdade e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme ao mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no dia 1º do mês. E era Arão da idade de 123 anos quando morreu no monte Or. E ouviu o cananeu rei de Arade, que habitava no sul da terra de Canaã,
que chegavam os filhos de Israel, e partiram do monte Or, e acamparam-se em Zalmona, e partiram de Zalmona, e acamparam-se em Punom, e partiram de Punom, e acamparam-se em Obote, e partiram de Obote, e acamparam-se nos outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe, e partiram dos outeirinhos de Abarim, e acamparam-se em Dibon-Gade, e partiram de Dibon-Gade, e acamparam-se em Almon de Blataim. E partiram de Albon de Blataim, e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim, e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. Deus manda expulsar os cananeus. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto a Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la, e por sortes herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança, conforme a sorte sair a alguém, ali a possuirá. Segundo as tribos de vossos pais recebereis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que fareis a vós como pensei fazer-lhes a eles. Os limites da terra. Capítulo 34. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel. Dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos sairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus termos. O lado do sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado do oriente. E este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Azar-Adar, e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande vos será por limite, este vos será o limite do ocidente, e este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até o monte Or, desde o monte de Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste termo serão até Zedade, e este limite seguirá a Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o termo do norte, e por limite do lado do oriente marcareis de Azar-Enã até Sefã. E este limite descerá desde Sefã até Ribla, para o lado do oriente de Ain. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra segundo os seus limites ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo.
porque a tribo dos filhos de Rubenita, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos de Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também. A meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a herança aquém do Jordão, na direção de Jericó, do lado do oriente ao ocidente. Os homens que dividiram a terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. Estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné, e da tribo dos filhos de Simeão: Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim: Elidade, filho de Quislom. E da tribo dos filhos de Dan: o príncipe Buque, filho de Jogle. Dos filhos de José: da tribo dos filhos de Manassés: o príncipe Aniel, filho de Éfode. E da tribo dos filhos de Efraim: o príncipe Quemuel, filho de Siftã. E da tribo dos filhos de Zebulon: o príncipe de Elisafã, filho de Parnaque. E da tribo dos filhos de Issacar: o príncipe Paltiel, filho de Azã. E da tribo dos filhos de Azer: o príncipe Aiude, filho de Selome. E da tribo dos filhos de Naphtali: o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem as heranças aos filhos de Israel na terra de Canaã. Capítulo 35. As cidades dos levitas. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto a de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que dá herança da sua possessão. Deem cidades aos levitas em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas, e terão estas cidades para habitá-las, porém aos seus arrabaldes serão para o seu gado e para os seus bens e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, ao lado do oriente, medireis 2000 côvados, e do lado sul 2000 côvados, do lado do ocidente 2000 côvados, e do lado norte 2000 côvados, e da cidade do meio. Isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito tomareis muito, e do que tiver pouco tomareis pouco. Cada um dará as suas cidades aos levitas segundo a herança que herdar. Aí vocês devem estar se perguntando aí sobre arrabalde, o que seria, né? É a mesma coisa que arredores, né? A cidade e seus arredores. Agora, as cidades de refúgio. Versículo 9. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por engano. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentada à congregação para julgamento. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 cidades destas dareis além do Jordão, e
3 destas cidades dareis na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para estrangeiro, e para os que hospedar no meio deles, e para que ali se acolha aquele que matará alguém por engano. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com uma pedrada de que possa morrer e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de pau que estiver na mão, de que possa morrer e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio ou com intento mau, lançar contra ele alguma coisa e ela morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e ela morrer, certamente morrerá aquele que a ferir. Homicida é e vingador do sangue, encontrando o homicida o matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ele morrer sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio onde se tinha acolhido e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio e o matar, não será culpado do sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade de seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra de sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações e em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa conforme depoimento de testemunhas será morto, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não recebereis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher à cidade de refúgio para tomar a habitação da terra até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. O casamento das herdeiras. Números capítulo 36. E chegaram os chefes dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, chefes dos pais dos filhos de Israel. E disseram: O Senhor mandou a meu senhor que, por sorte, desse esta terra em herança aos filhos de Israel, e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se ela com alguns dos filhos de outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança dos nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vieram a pertencer. Assim se tirará a sorte da vossa herança, da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles com que se casarem.
Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo, isto é, o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofiade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo para outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofiade, pois Maalá, Tirza, Ogla, Milca, Noá, filha de Zelofiade, se casaram com os filhos de seus tios. E elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor através de Moisés aos filhos de Israel nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó. Agora é o livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio estão os discursos que Moisés fez quando o povo de Israel estava na terra de Moabe, a leste do rio Jordão. Depois de terem caminhado 40 anos pelo deserto, os israelitas estavam prontos para atravessarem o Jordão e tomarem posse da terra de Canaã. Nesses discursos, Moisés faz o povo se lembrar de que Deus havia feito nesses 40 anos como os havia livrado da escravidão do Egito e os que havia levado pelo deserto para a terra prometida. Ele manda o povo obedecer a Deus e cumprir a sua parte do acordo que Deus havia feito com eles e avisa que serão castigados se forem desobedientes. Moisés entrega novamente os 10 mandamentos e fala da importância do primeiro mandamento, que ordena que o povo de Israel adore somente o Eterno, o Deus dos seus antepassados. Moisés também chama a atenção do povo para as outras leis e ordens que devem governar a vida dos israelitas. Finalmente, Moisés escolhe Josué para ficar no seu lugar e, obedecendo à ordem de Deus, sobe o monte Pisga, de onde vê a terra de Canaã, no outro lado do rio Jordão. Ali no monte morre Moisés, o maior de todos os profetas de Israel. Acima de tudo, o livro do Deuteronômio mostra o amor que Deus tem pelos israelitas. O Deus eterno os escolheu para serem o seu povo. Portanto, eles devem amá-lo e obedecer aos seus mandamentos para que continuem a receber as bênçãos de Deus na terra onde vão morar. A passagem-chave do livro se encontra no capítulo 6, versículo 4 a 6. Ali está o mandamento que Jesus chamou o mais importante de todos. Amem o Eterno, o nosso Deus, com todo o coração e com toda a alma e com todas as forças. Capítulo 1. O discurso de Moisés. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto na planície defronte do mar Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe, 11 jornadas há desde Horebe, caminho de Monte Seir até Cades Barneia. E sucedeu que no ano 40º do mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara acerca deles. Depois que feriam a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: parte histórica Sinai. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: assaz vos haveis demorado
neste monte, voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, a planície e a montanha, ao vale sul, à margem do mar, à terra dos cananeus e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua descendência depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de nossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos tenho dado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, as vossas cargas e as vossas diferenças? Escolhei homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefe sobre vós. Então vós me respondestes e dissestes: bom é fazer o que tens falado. Tomei, pois, os chefes de vossas tribos, homens sábios, experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, por capitães de milhares, por capitães de 100, por capitães de 50 e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai juntamente entre o homem e o seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil fareis vir a mim, e eu as ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Cades Barneia. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto essa terra diante de ti. Sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens diante de nós, para que nos espiem a terra e nos ensinem o caminho pela qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram e subiram a montanha, chegaram até o vale de Escol e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor nosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo o que ele fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levantou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz
das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, fortalece-o, porque ele a fará herdar Israel. E vossos meninos, de quem disseste, por presa serão, e vossos filhos que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me disseste: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme a tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armastes-vos cada um de vós dos vossos instrumentos de guerra e estivestes prestes a subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes antes, vós fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes e subiste a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma, e tornando vós e chorando perante o Senhor não ouviu a voz, nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vos demorastes muito.